Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, sejam todos bem-vindos para a nossa Eucaristia, nesse 16º domingo do tempo comum. Hoje celebramos as intenções de todos os missionários e missionárias. Rezamos também as intenções de falecidos: Luiz Amaral da Fonseca, Carlos Alberto Pinto Ferreira, Ana Maria Lage, Elzira Alba Passo Oliveira, 4 meses. Pela saúde de Salete Passo Oliveira Silva, em ação de graças por Heitor Oliveira Pereira da Silva, aniversário. Irmãos e irmãs, eis que o Senhor, bom, clemente e fiel, está no meio de nós. Ao iniciarmos esta semana na sua presença, queremos acolher a proposta do reino por ele anunciado. Um reino que tudo transforma e cresce silenciosamente, exigindo nossa paciência e confiança. Que esta celebração nos mantenha fiéis e perseverantes até o fim, certos da promessa de que um dia viveremos eternamente na presença de Deus. Vamos rezar de maneira especial por todos os missionários e missionárias que dedicam suas vidas levando a palavra e os exemplos de Jesus Cristo a todos os povos do mundo inteiro. Com alegria vamos iniciar nossa celebração acolhendo o santo entrada com o canto 335 do nosso livro. Tu anseias, eu bem sei, a salvação. Tens desejo de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. 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 Abre-me as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, paz e fé, da parte de Deus, o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quem me protege, minha paz, meu Deus, é o Senhor quem sustenta a minha vida. Quero ofertar-vos o meu sacrifício de coração e com muita alegria. No início desta celebração eucarística, pensamos na conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados. Tende compaixão de nós, Senhor, porque nós somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos vossa salvação. Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amar.
Senhor, sede propício a vossos fiéis e benigno multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem sempre vigilantes na observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Acolhamos a palavra de Deus. Como outrora falam as multidões, hoje o Senhor nos revela os mistérios do seu reino e nos chama a servir. Tenhamos ouvidos atentos, pois ele nos diz: quem tem ouvidos, ouça. Leitura do livro da sabedoria. Não há além de ti outro Deus que não cuide de todas as coisas, a quem viva mostrar que teu julgamento não foi justo. A tua força é princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos se faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder. E os que te conhecem, castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando a tua própria força, julgas com clemência e os governa com grande consideração. Pois, quando quiseres, está no teu alcance fazer uso do teu poder. Assim, no sereno, ensinastes ao teu povo que o justo deve ser humano, e os teus filhos deste a confortadora esperança de que concede o perdão aos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Vós, porém, sois clemente
Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que recebeu a semente do seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e disseram: Senhor, não semeaste tua semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos a ele e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecados e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra de Deus, hoje nos faz assim, ter presente toda a nossa realidade espiritual, mas também humana, essa convivência que nós temos como seres humanos, tal e qual como nós, com a sua riqueza, mas também com as suas limitações, seus pecados, nossos pecados também. Mas digamos assim, olhando o que essas leituras nós percebemos algo que nos faz pensar, né? O livro da sabedoria, que é a primeira leitura de hoje, ele nos mostra assim, né? Uma experiência do autor desse
justamente dessa experiência, quem é Deus para ele, como Deus o acompanhou, o que aconteceu. Nós também podemos fazer assim, se nós ficássemos um instante assim, olhando para a nossa vida, qual foi a presença de Deus ao longo de toda a nossa caminhada, desde crianças, adolescentes, jovens, enfim, até hoje. Qual é essa relação que nós temos com Deus, né? E nós vemos assim, portanto, a experiência do autor, uma presença, né, bem afetuosa, uma relação muito afetiva, né, próxima, né, de Deus para com essa pessoa. Né? E o texto mostra justamente assim, né, como essa pessoa percebe essa presença de Deus, né? Verdade? Não há além de ti outro Deus. E aqui ele começa dizendo assim, portanto, já reconhece essa presença de Deus no ser superior. A tua força é o princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para todos indulgente, portanto, também compreensivo, Deus amoroso. Né? E assim, portanto, continua todo esse texto belíssimo. Então, quem sabe, né? No momento desse, não temos nada de contas, né? Já temos assim toda uma vida. Quem é esse Deus para nós? Né? O que tem acontecido na minha vida? E essa minha relação com Deus? Né? E nós vamos perceber também toda vez a experiência também, um Deus que esteve próximo na dificuldade, também na alegria, um Deus que também foi nos purificando através dos tempos, dos anos, né? Mas é o mesmo Deus, uma prova de que, né, Ele nos ama até o infinito, né? E por isso, então, nós até repetimos no salmo assim, né? Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Portanto, a pessoa que percebe se dá conta de como Deus é em relação a essa pessoa e a cada um de nós. Nós também podemos dizer hoje assim, né? Pelo menos eu posso dizer, ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel, porque Ele nos deu e nos dá muito mais daquilo que nós merecemos e precisamos, né? Portanto, Deus é um coração mesmo, um coração de Pai, né? Um coração de Pai que está sempre, né, perto de cada um de nós. Né? Pronto, então, essa belíssima. Né? Depois, então, belíssima também a carta de Paulo aos Romanos. Olha só. Então, isso, né? Percebemos a presença desse Deus, né? Por quê? Um Deus que nos faz agir dessa maneira, porque Ele é clemente, porque Ele nos envia o seu Espírito. Ele envia o seu Espírito. E somos guiados pelo Espírito. Verdade? Então é o Espírito Santo aquele que suscita no nosso coração aquilo que nós devemos dizer a Deus. Eu lembro sempre uma experiência lá no Nordeste, né? Especialmente lá pelo semiárido, na região da seca, né? Tempos difíceis, né? Então, na hora do fervor da missa, lá muito quase, debaixo do buzeiro, né? Que não tinha nem capela, vimos assim, uma pessoa já aposentada, idosa, né? E que tem já os seus filhos, tem os seus netos, onde ele tirava do seu bolso, né? Ou estudiosa, tirava do seu bolso aquela moeda e dava para o filho, para que o filho oferecesse a Deus, né? Verdade? Olha só, né? Esse coração mesmo de pai, né? Que não fica indiferente ao sofrimento. Então, esse Deus que vai suscitando em nós essa relação com Ele. E o salmo é justamente o quê? É uma resposta que alguém dá a esse Deus com tudo aquilo que Ele percebeu e viveu nessa sua relação com Deus. Então, o salmo é sempre uma resposta. Às vezes, uma resposta de gratidão, de reconhecimento, outras vezes até uma resposta quase que reclamando de Deus. Por que será que acontece coisa e tal? Outros querem ter o reconhecimento de suas faltas. Essa proximidade de Deus, né? Para conosco. Um Deus que jamais foi indiferente às nossas situações. E aquele que também sempre nos encontramos no Evangelho de Jesus, que vai ao encontro do cego, do paralítico, da viúva, enfim, né? Um Deus que sempre, né, está aí bem próximo daqueles que necessitam, né? E que abre o seu coração a Ele. O Evangelho também é significativo, né? Jesus continuando essa. Lembramos da palavra da semana passada, né?
semeadura, portanto, o reino de Deus, um homem que semeou o campo, né? Pronto, no campo, porém, junto com essa semente, depois foi nascer também o joio, uma erva daninha, que vai somente prejudicar o crescimento da semente boa. Então, assim, né? E então, para a alimentação, né? É justamente o empregado diz: deixa-nos arrancar esse joio. Diz: olha, não vai não, que você pode comprometer toda a nossa produção. Deixa, né? Quando tiver mais tarde, porque tiver tudo definido, então, né? Vamos arrancar essa parada. Isso é justamente uma menção, né? Cabe justamente a Deus fazer essa seleção, né? No final do tempo, né? A tentação do ser humano é sempre julgar, né? Então, esse serve, esse não serve, porque não serve, portanto, vamos eliminar de uma maneira ou outra, né? E há tantas maneiras de eliminar uma pessoa, deixando de lado, não dando oportunidade, ignorando, e até mesmo, casos extremos, até mesmo atentando contra a vida. Pronto, porque aí nós, indiretamente, Jesus estava fazendo uma crítica também lembremos a parábola do fariseu e do publicano, né? O fariseu que cumpria tudo direitinho, e o publicano que julgava pecador. Então, uma sociedade assim que seleciona, que é puritana, que é melhor que as demais. Na verdade, é assim. Esses são os sinceros, pelo menos eu sinto isso em mim, não digo para os demais, né? Em mim há um pouco de semente positiva por mim, mas também algum jogo por aí também. São nossas limitações. Então, lógico, nós não vamos acomodar, não. Pelo menos, nós temos que estar continuamente nessa vigilância. Porque, nesse sentido também, revela que um Deus que é misericordioso em absoluto, digamos, porque Deus não quer a condenação de ninguém, né? Deus não quer. O ser humano sim é que tem essa tendência, não serve, vamos eliminar de uma maneira ou outra, ou colocá-los assim, colocá-los no escanteio, como se diz. Não, Deus é Pai, né? Deus é Pai. E Ele confia que há a possibilidade de que esses filhos, essa vida, essa situação, pode ser renovada assim, né? Portanto, Deus nunca se cansa de esperar a nossa conversão e a renovação também da comunidade, da sociedade, né? Pronto, né? Depois também, outra parábola assim, né? Aquela da semente de mostarda, que é a menor de todas, né? Depois, quando cresce, se torna uma árvore, né? Árvore onde os pássaros vêm assentar e fazer seus ninhos, né? Olha só que beleza! Hoje nós estamos rezando também das missões. O que é isso? É o reino de Deus, né? É como uma árvore que vai se espalhando, vai ampliando os seus ramos, e esses pássaros que vêm assentar-se sobre os ramos simbolizam todas as nações, todos os povos que querem se aproximar, né? E justamente ser beneficiados de toda a riqueza que é o reino de Deus, entra justamente todo o nosso trabalho missionário, para que eles tenham essa possibilidade de conhecer e ter acesso também a esse reino de Deus. Olha que beleza que é hoje a palavra de Deus. E depois também a do fermento, né? Fermento na massa, né? Que uma mulher toma e depois ela cresce, cresce e dá sabor também, né? Então, interessante também nesse sentido, né? O fermento é colocado na farinha, também, e depois os fermentos desaparecem. Nós lembramos o quê? A expressão de João Batista, né? É necessário que ele cresça e eu diminua. Nada de protagonismo, nada de holofote, nada de televisão, não é verdade, né? E depois de termos feito tudo o que Deus nos pediu, podemos dizer o quê? Somos servos inúteis, fizemos o que o Senhor nos pediu. Olha que beleza e que riqueza dessa palavra de Deus neste domingo. Então, a criação que nos ajude, né? Nos ajude, né? A ver toda essa riqueza. Primeiro, então, saber esse Deus que nos ama na situação que nós estamos, né? Depois esse Espírito que vai sempre nos iluminando, né? E quando nós vemos o Espírito, então, afinal de contas, o Espírito nos faz descobrir qual é mesmo a vontade de Deus na nossa vida.
E se nós tivéssemos que resumir, né, uma palavra só, qual é a oração melhor que nós podemos fazer diante de tudo isso? Né? É aquilo que Jesus nos ensinou no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. Então nós temos também um eterno descobrir, aprofundar qual é a vontade de Deus sobre cada um de nós. Então vamos olhar assim justamente toda a riqueza dessa palavra de Deus, né? E aproveitemos aquilo que nos é oferecido para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento na fé e nossos compromissos. Renovemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir, nem como pedir. Na confiança de sermos iluminados pelo Espírito, apresentemos a Deus nossos pedidos suplicando: iluminai, Senhor, os nossos caminhos. Senhor, vosso nome é reconhecido, adorado e louvado entre as nações. Ajudai-nos a reconhecer as sementes da verdade presentes nas culturas e a viver a unidade na diversidade dos dons. Nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, os nossos caminhos. Senhor, vós que nos ensinastes que o justo deve ser profundamente humano, fortalecei em nós a justiça que tem em vós o seu fundamento e protegei de modo especial os pequenos e os mais pobres. Nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, os nossos caminhos. Senhor, que semeais a boa semente no campo, concedei-nos pela vossa graça a colher em nossas vidas a semente do reino e produzir frutos de justiça, amor e solidariedade. Nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, os nossos caminhos. Senhor, que quereis que a palavra de Jesus Cristo chegue a todos os povos do mundo inteiro, abençoai e fortalecei todos os missionários e missionárias que trabalhavam com muito amor e dedicação para atingir este objetivo. Nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, os nossos caminhos. Tomemos o livro de canto da final da oração pelas missões, oração missionária, justamente para que todos os povos comecem a dar resposta, né? A se aproximar e fazer os seus ninhos nos braços de Deus. Né? Querendo Deus, portanto, possa alcançá-los. Ó Senhor, que quereis que chegue a todos a mensagem da salvação, por meio do serviço missionário da Igreja, vede a expressão de vossa bênção e suscitai no coração de todos os batizados o desejo de colaborar na obra da evangelização, a fim de que o Evangelho do teu Filho Jesus e os valores do reino sejam conhecidos e estejam presentes na sociedade humana. Ajudai, Senhor, para que possamos conhecer um pouco mais esta realidade missionária e colaboremos começando pela oração pelas missões e pelos missionários, incentivando as vocações missionárias, bem como a colaboração econômica. Somente assim a Igreja poderá cumprir a sua missão de levar a todos a mensagem da salvação. Que Maria, a estrela da evangelização, modelo missionário, nos acompanhe e nos proteja. Amém. O nosso canto número 345 do livrinho.
Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me deste um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz, que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Oremos em nós para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Ó Deus, no único sacrifício da cruz, devastas a plenitude dos diversos sacrifícios da antiga lei. Aceitai a exaltação das mãos dos vossos fiéis e santificai-a com a mesma bênção que destes à oferta de Abel, a fim de que sirva para a salvação de todos o que cada um trouxe em vossa honra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo nosso dever e salvação bendizer-vos e dar-vos graças, Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa, hoje vossa família, reunida para escutar vossa palavra e repartir o pão da Eucaristia, será na memória do Senhor ressuscitado, enquanto a humanidade inteira espera o domingo sem ocaso para entrar no vosso repouso. Então contemplaremos a vossa face e louvaremos para sempre a vossa misericórdia. Nesta alegre esperança, unidos aos anjos e santos, cantamos a nossa voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, que
Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção e ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus, vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora o Pai, memoriando a paixão redentora do vosso Filho, da gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Por aí, com bondade, a oração da vossa Igreja, reconhecerá o sacrifício que nos reconciliou convosco, procedei alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os nossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos que nos cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo Papa Leão, nosso bispo Guido e seus auxiliares, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros, o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, recordando hoje Luiz Amaral, Carlos Alberto, Ana Maria, Elisira Olga, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça.
com Cristo e em Cristo. A vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados por esta vida do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Cuidados da vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Unimos mutuamente desejando-nos a paz. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. O nosso canto número 340 do livrinho. Te ameaste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome, Senhor, lá na praia. Eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei um
e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome, Senhor, lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti buscarei outro lar. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome, Senhor, lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. O Senhor tome e clemente nos deixou comemorar uma de suas grandes maravilhas. Ele dá alimento aos que o temem. Oremos. Nós os pedimos, Senhor, misericordioso, permanecer junto ao nosso povo e fazer passar da antiga para a nova vida aqueles que iniciastes os mistérios do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos paroquiais. Já temos a abertura da nova turma do Sacramento de Cristo. A idade mínima das crianças será 12 anos. Os encontros serão realizados aos domingos, das 9 às 10h30 da manhã e terminam com a participação na Santa Missa das 11 horas da manhã. As inscrições são até dia 1º de agosto na Secretaria Paroquial. Outro aviso que nós gostaríamos de falar é sobre a Semana da Família. Nós gostaríamos de fazer, nós da Pastoral Familiar, um convite a todos os paroquianos para que participem da Semana da Família. Ela será realizada do dia 9 de agosto até dia 15 de agosto e praticamente todos os dias da semana nós teremos algum evento. Serão coisas simples, mas muito profundas. Então nós estamos distribuindo na entrada da missa, na saída agora, os folders com toda a programação que se encontra no verso. Quem tiver alguma dúvida, por favor, pode nos contactar. E, por favor, a gente queria que vocês pegassem o folheto e levassem para as suas famílias, para os seus prédios, para comunicar que nós queremos muito que vocês participem e todas as famílias sejam muito bem-vindas. Pais, mães, avós, filhos, filhas, cada um tem a sua família. Então, vamos viver com muita fé esta semana tão especial. Qualquer dúvida, nós da Pastoral Familiar também estaremos na porta tirando as dúvidas. Muito obrigada. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, nós nos pedimos que o vosso povo se mostre para vós de todo o coração, pois se defendeis até os que pecam, protegeis com grande misericórdia os que vos servem de coração sincero, por Cristo nosso Senhor.
Amém. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e nos acompanhe e permaneça para sempre. Amém. Todos uma próxima semana, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Ó Consolata, Virgem formosa, dos missionários, Mãe carinhosa, do nosso exílio pelo caminho, envolve a todos no teu carinho. Brademos todos numa só voz, ó Consolata, rogai por nós. Brademos todos numa só voz, ó Consolata, rogai por nós. O Evangelho, luz e verdade, aclare os passos da humanidade. Virgem Maria, do céu és luz, que em toda parte triunfe a cruz. Brademos todos numa só voz, ó Consolata, rogai por nós. Brademos